Olá a todos, eu me chamo Luiz Carlos Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Essa é uma oficina de roteiro de HQ voltada, para falar a verdade, para analisar quadrinhos de arte sequencial do Will Eisner, este livro aqui. Ok. Então, a ideia é tentar falar rapidamente sobre qual a concepção do roteirista de quadrinhos, levando em consideração esse livro. Tem algumas coisas interessantes que eu vou falar com o caminhar dessa oficina aqui para vocês, ok? Importante lembrar também que essa oficina ela está acontecendo durante o período do Covid-19. Era para ela ser a oficina presencial, acabou sendo em um dado momento, mas por conta das questões envolvendo o Covid, da quarentena, transformei ela aqui num formato online, em formato digital para todo mundo. Ela é oferecida por mim e tem um apoio cultural da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, através do projeto Lâmina Azulada. Vocês podem, inclusive, ver aí na telinha de vocês. Então, vamos tentar falar um pouco aqui nessa oficina de como é o roteiro a partir do livro de Quadrinhos e Arte Sequencial do Will Eisner. Okay? Primeira coisa, falando um pouco sobre mim, você deve ter visto no canal, mas mesmo assim, eu me chamo Luiz Carlos Souza, faço parte do estúdio Daniel Brandão, sou roteirista de quadrinhos. Você pode encontrar trabalhos meus lá no Justiça Sideral, Eridia, foi um dos roteiros que eu tenho. Projeto HQ Ceará, projeto muito bom, com aulas online, inclusive, também voltadas ao aprendizado das histórias em quadrinhos. Tenho publicações através da editora Draco. Tem uma publicação chamada Capitão Rapadura 40 anos, pela Armazena Cultura. E tem outros trabalhos independentes e também institucionais. Então, desde 2010, mais ou menos, que eu venho nessa estrada. Talvez não seja tão absurdo que eu esteja falando aqui, né? E o Will Eisner, quem é o Will Eisner? Né? Se você não sabe quem é o Will Eisner, é melhor você repensar um pouco sua vida de uns anos para cá e você lê quadrinhos, né? Não, brincadeira. É sempre possível que tenha alguém que não conheça quem é o Will Eisner, mas ele é um cara muito importante, foi um autor, um estudioso, né? Vocês podem ver no slide, um quadrinista americano, foi escritor, professor e apresentador, ele tem um programa fantástico chamado Shop Talk, em que ele falava com vários quadrinistas da época dele, tanto contemporâneos dele quanto modernos a ele, né? Que não, sim, viveram a mesma época que ele dos quadrinhos. E ele era um autor que uma das grandes coisas, uma das maiores importâncias que o Will Eisner trouxe às histórias em quadrinhos é que ele não só era um autor, como ele também era um estudioso de quadrinhos. Ou pelo menos ele tentou, de várias maneiras, estudar, ampliar o que eram os quadrinhos além da mera produção. Que tipo de exercícios de leituras nós fazemos quando lemos histórias em quadrinhos. É importante entender que os quadrinhos eles são uma mídia. Eles não são um subgênero da literatura, eles não são uma adaptação do cinema, eles são uma mídia que está aí desde muito tempo mesmo. Talvez, né, puxando alguns estudos e algumas teorias de vários estudiosos pró-quadrinhos, eles estiveram desde o primeiro momento da comunicação humana, né? As pinturas rupestres de alguma maneira eram quadrinhos também, né? Elas eram quadrinhos dentro daquela concepção de que naquelas imagens ali eles estavam contando suas histórias, né? E o Eisner inclusive faz não só no Quadrinhos de Arte Sequencial, mas no outro livro dele, Narrativas Gráficas, ele faz essa comparação entre quadrinhos e as pinturas rupestres, né? O Narrativas Gráficas, inclusive, começa com Homens das Cavernas falando, né, sobre o que são contar histórias. Então, contar histórias sempre esteve com o ser humano, acredito. E o que o Eisner foi, com isso, surgiu também contar histórias numa superfície, né, com imagens interpretadas numa superfície. E nisso nós temos os quadrinhos. E o Eisner, durante a sua época, né, ele foi um dos pioneiros no mercado da indústria americana, lá na década de 20, 30, eu acho, se eu não me engano, se não estiver aqui falhando a minha memória.
ele começou a perceber que aquilo que ele fazia, quando ele começou a dar aulas sobre quadrinhos, né, no New York Institute of Arts, se eu também não estiver enganado com relação a isso, ele começou a ver que aquilo que ele tinha, que ele lidou com a vida profissional dele o tempo inteiro, era muito mais complexo do que ele pensava, né? Então, inclusive a expressão graphic novel é atribuída muitas vezes ao próprio Eisner, né? Foi daí que ele surgiu, tirou o quadrinho de um lugar de um pequeno nicho e começou a levar ele para outro lugar, para as universidades, para as livrarias, para outros pontos. Então, é interessante ver a importância desse autor antes de a gente começar a seguir aqui. E por que o Will Eisner era um autor completo? Ele tanto escrevia, quanto ele desenhava, quanto ele arte finalizava, quanto ele fazia balonamento, letramento, entendia de edição, entendia de lidar com os negócios, né? O personagem da Spirit surgiu, foi um dos primeiros personagens em que o autor tinha o direito, né? Um dos primeiros personagens de quadrinhos, que está o primeiro em que o autor tinha direito sobre ele, né? Durante muito tempo a indústria não foi assim, mas não são assuntos que eu vou tentar debulhar por agora. A ideia aqui é trazer a noção dele, a percepção dele sobre o que era quadrinhos e como isso pode ajudar os roteiristas, ok? É muito importante a gente entender que às vezes o roteirista de quadrinhos, principalmente o jovem roteirista que está começando, ele não tem a percepção imagética dos quadrinhos, né? Então, quando ele vai escrever, ele às vezes escreve prosas longas, ou ele tenta emular estilos de roteiro que talvez não sejam os melhores para ele naquele momento, puxa algo do cinema, e ali muitas vezes causa uma incompreensão, principalmente se o roteirista estiver trabalhando em grupo, estiver trabalhando com um desenhista que vai ler aquele roteiro e pode se tornar confuso. Que muitas vezes o roteirista não tem a noção imagética do quadrinho. E quadrinho ele trabalha essencialmente com imagens, né? Inclusive o texto é uma imagem. E por que resgatar o Eisner? É até interessante porque o Will Eisner, no próprio Quadrinhos e Arte Sequencial, ele diz que a existência do roteirista ela é meio que uma necessidade do mercado. Não necessariamente porque ele via aquela função como uma função artística já pré-definida, né? Foi uma função que surgiu porque o mercado começou a exigir mais quadrinhos, começou a ter mais segmentação na produção do quadrinho, então era preciso que tivesse um roteiro, um desenho e tudo mais. Então ele meio que deixa de lado a figura do roteirista. Mesmo assim, é interessante voltar a ele, porque a maneira como ele pensa, né, e a maneira como ele interpreta quadrinho pode ajudar muito os roteiristas, né? Indo um pouco contra a ideia do Eisner, não achar que acredito sim que o roteirista surgiu como uma necessidade de mercado, mas como toda produção humana, em um dado momento, ele começou a ser muito mais do que isso, né? Ele começou a ser bem mais artístico do que simplesmente setorizado e simplesmente voltado à necessidade de um mercado. E, por sua vez, começou a gerar, né, grandes artistas aí, grandes nomes, como Gayle Simone, como Neil Gaiman, Jeff Lemire, que surgiu até pouco tempo, e por aí vai, que são essencialmente roteiristas de quadrinhos, né? Então, vamos tentar juntar essa coisa do Eisner, que via o quadrinista como alguém que deveria fazer todas as etapas, né? E como reconhecer todas as etapas pode ajudar o roteirista de quadrinhos, que hoje também é uma função importante, né? Então, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, acho que é um ponto mais importante é você entender o que é a leitura dos quadrinhos, né? Antes de você escrever, você precisa entender o que é ler quadrinhos. E ler quadrinhos é algo essencial, mas nem todo mundo entende o que é ler quadrinho, né? A leitura do quadrinho ela vai muito mais do que só a leitura do texto nos balões, do que só a leitura das imagens,
mas a união dessas duas coisas. Então, a leitura dos quadrinhos ele parte da compreensão do que é um roteirista versus um que é um artista visual, né? É preciso você pensar qual o seu lugar na escrita das imagens. Quando você interpreta, quando você pensa em fazer um texto em quadrinhos, é preciso perceber que essas imagens elas não vão se dar sozinhas, mas elas vão se dar dentro de um conjunto de relações. O quadro se relaciona com o quadro, essa união de todos esses quadros forma uma página, essa página se relaciona com a próxima página e por aí vai. Então, é preciso que se perceba que o roteirista de quadrinhos ele tem que ser menos o cara que faz o texto e mais o cara que entende que aquele texto vai ser transformado em imagem. Então ele tem que ter uma percepção visual do próprio texto. É uma crença meio, vou dizer, exagerada, mas eu acredito muito que o roteirista de quadrinhos ele tem que saber, ele já tem que ter uma noção imagética da sua página antes de começar a produzi-la. Diferente de um storyboarder ou de um roteirista de cinema, em que aquelas imagens elas vão ser reinterpretadas pelo diretor como cenas, né, que é sempre um total de uma tela. O roteirista de quadrinhos, como artista visual, ele tem que pensar no plano da página, no primeiro momento. Isso quando ele não tem que pensar na história toda, que muitas vezes é essencial. Mas quando você pensa, por exemplo, numa página, você tem que ver como aqueles quadros vão se relacionar, de que maneira eles vão estar conectados, de que maneira eu posso fazer com que o meu texto interprete, leve, apresente essa intercalação, essa conexão entre esses quadros, não só entre os quadros. Quadros, as imagens, os balões, tudo em quadrinho é imagem. Até o texto e balão de fala, de alguma maneira, eles são imagem também. O Eisner sugere que é importante ver o quadrinho como uma série de elementos interdependentes com uma finalidade. Então, é isso que eu estava falando até agora há pouco. Você vai pensar num quadrinho, você tem que pensar que cada um desses elementos, de alguma maneira, eles vão estar ligados. Eles não funcionam sozinhos no momento que você está produzindo, mas no total em que o roteiro fecha, eles têm que funcionar juntos. Eu, assim como Scott McCloud, eu gosto muito de fazer modelos, né? Então, a partir dos próximos slides, eu vou começar a apresentar alguns modelos muito pessoais, mas que eu espero que possam esclarecer um pouco essa relação do que são esses elementos interdependentes. Dentro da sintaxe do quadrinho, já que o quadrinho é uma mídia, já que é uma forma de comunicação, é lógico, ele possui uma sintaxe, ele possui uma gramática, né? Então, na sintaxe do quadrinho, você tem esses três elementos principais. Os elementos macro, que são elementos grandes, né? Que é a página inteira, ou a virada de página, que é o momento que você tem um corte grande da leitura do seu quadrinho. Tem os elementos micro, né? Inclusive, voltando a esses elementos macro, você pode ver no exemplo do Will Eisner, pensar nessa página, a maneira quando ele pensou nessa página, você tem uma casa inteira em que foi feito um corte, né? E aí você tem uma visão do todo, né? É legal esse exemplo porque ele mostra realmente que isso é um elemento macro. Você tem uma casa inteira, inclusive com algumas... Quem está podendo ver o quê? Quem tem a percepção do quê, aparentemente, né? Porque as duas meninas do quadro do quarto lá em cima não sabem, por exemplo, que o Spirit está no andar logo de baixo, né? Eles não têm essa percepção. O espaço está muito bem delimitado, né? Na página inteira. E, inclusive, tem coisas ao leitor que os personagens talvez não saibam. Vou aqui parar para ler para poder saber, né? Para poder ter essa certeza. Mas você vê que na parte de baixo, no esgoto da casa, existe esses túneis aí. Então, pensar essa página inteira é saber o que você vai oferecer ao leitor. Onde cada personagem está, né? Um elemento macro mesmo.
onde cada personagem está, com quem está interagindo, como está interagindo, até a maneira como os policiais estão organizados. É uma ótima página de apresentação. Não sei nem se o Eisner utilizou para apresentar fosse uma primeira página de uma história, né? Mas ela já traz uma série de detalhes que podem ajudar no caminhado dessa história, ok? Os elementos micro, por sua vez, são menores do que esse macro, são os quadros e a sarjeta. E o que é a sarjeta? É esse espaço entre um quadro e outro. Nesse exemplo aí, dessa página do Eisner, você vê que a sarjeta, e é muito inteligente isso que o Eisner faz, ele faz de maneira magnífica, que a sarjeta, ela não é só o espaço entre um quadro e outro, ela também é as estruturas da casa, né? As paredes ou o piso dos vários andares. Então você tem um elemento micro aí que é seguramente importante, que é devidamente bem trabalhado, bem estruturado, né? E os quadros, esses quadros também nessa página são incrivelmente inteligentes, porque eles não são só o quadro de leitura do quadrinho, eles também estão definindo espacialmente cada ponto. Então, nessa linha de cima, né, que seria a parte mais alta da casa, depois do teto mesmo, você tem o primeiro quadro, que é onde tem essas duas meninas, e é um quarto. O quadro seguinte, é interessante isso, ele está vazio, mas ele está vazio contendo um cenário, que é o corredor, né, que leva para o corrimão que leva até a escada que leva para o andar de baixo, né, que une o andar de baixo com o andar de cima. E do lado você tem esse outro personagem aí, no que parece ser um mini escritório dele. Então veja que é um elemento micro muito bem colocado. E esses elementos, eles funcionam todos juntos, né? As linhas de cima, de alguma maneira, estão ligadas com as linhas de baixo, seja pela percepção da própria escada aí que está ligando ela, seja pela união do macro, que é a página inteira formando essa casa, como pela leitura dos balões. E aí você chega nos elementos discretos, que é o texto, os balões e as onomatopeias. E a gente tem tudo isso aqui. Acho que só não temos onomatopeia, né? Mas a gente tem todos esses elementos aqui. E é massa essa questão dos elementos discretos. Por que eu chamei eles de discretos, né? Enquanto os elementos macro e os micros, eles são puramente visuais, na hora que você abre, você vê um quadrinho, você já dá de cara com eles, eles não sugerem necessariamente um tipo de leitura, ok? Nessa página aqui, por exemplo, do Eisner, se a gente for seguir a lógica de entrar numa casa, você não iria ler essas imagens de cima para baixo, mas possivelmente de baixo para cima. Quando o Eisner coloca os balões e os textos, né, o balão de fala com o texto, o que você tem é que você tem inclusive uma ordem de leitura aí. Você vai começar no lado de cima e lá para de baixo. E ele é discreto exatamente por isso. Como é algo impresso, como é uma página, né, com texto, é natural para a gente, pelo menos aqui no Ocidente, ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Né? Então, por ter esses elementos discretos aí, você sabe como se dá, você pelo menos tem uma intuição de como se dá essa leitura dos quadrinhos. Desse quadrinho, por exemplo. Isso pode variar, pode mudar? Sim. E aí já parte para leituras um pouco mais avançadas do quadrinho, né? Bem como produções mais avançadas. Por ter um elemento macro, por ter elementos macro, micro e discretos, a leitura dos quadrinhos ela tanto pode ser uma, muito óbvia, como essa que vocês estão vendo, como podem ser outras, guiadas a partir da união e interdependência desses elementos. E aí é o que é importante. Por que a gente fala que eles são interdependentes? Porque eles tanto podem mostrar algo, como eles podem guiar a tua leitura nesse algo. Certo? Na verdade, essas duas funções elas estão juntas. E é como o exemplo que está aqui. Quando a gente parte para os quadrinhos digitais, por exemplo, essas percepções são ainda maiores.
Se você for, não sei se ainda está ativo, depois eu vou procurar, coloco na descrição para vocês, mas tem um site chamado Os Mundos de Virgínia, fantástico, em que a autora ela fez com que a personagem dela passasse por uma montanha russa. E essa montanha russa, o caminho, o trilhozinho, é que te guiava na leitura desse quadrinho. Como ele era digital, como eu tinha que ler através da tela do computador ou do celular, eu poderia ir para cima, para baixo, para trás, para frente, não importa, contanto que eu seguisse o trilho que estava aí, né? Então, é interessante ver as potencialidades do quadrinho, inclusive quando novas formas de exibição entram dentro da cultura do quadrinho. Mas, enfim, não é isso necessariamente que eu quero falar. O que eu quero apresentar para vocês são essas ideias, né? É preciso perceber, preciso que o roteirista de quadrinho entenda quais são os meus elementos macros, a página, a virada de página, quais são os micros, como é a questão desses quadros, do quadro mesmo em si, a sarjeta e os discretos. E como eles se unem para você contar a sua história. E é importante que o roteirista de quadrinho tenha percepção e controle dessas coisas. Certo? Como que eu posso utilizar isso daí para montar o meu roteiro? Como fazer o meu desenhista, né? Desenhista que vai trabalhar comigo, entender o que eu quero dizer. Muitas vezes o roteiro ele pode partir isso, essa noção do macro, para ir no micro até enfim o discreto. Muitas vezes não. Você pode correr para o discreto logo de início, inclusive a gente vai ver isso daqui a pouquinho, antes de trazer os macros e os micros, mas sabendo que cada um deles vai ter uma percepção, vai ter uma ligação, uma conexão muito forte. Ok? Eisner sugere que um quadro é como um período. É muito legal essa ideia dele, mas com um número limitado de orações. É sempre importante perceber qual a principal. Você voltar aos seus estudos de língua portuguesa, durante um bom tempo a gente meio que sofre um pouco com essa ideia de orações subordinadas, coordenadas, dos períodos composto por subordinação, coordenação. Mas quando a gente volta para o quadrinho, é ter a percepção do que seriam esses períodos, né, e como são formadas as orações, podem ser importantes para o roteirista de quadrinho, para que ele possa entender como montar melhor o seu texto para o desenhista. Então, se você diz que cada quadro, que é um elemento micro, como a gente viu, é um período, então você sabe que naquele período ali eu posso ter uma certa quantidade de orações. Essas orações, lembrando que a oração é um enunciado com verbo, ou seja, as ações que eu vou colocar aqui, elas são limitadas pelo espaço que eu estiver dando a esse elemento micro, ok? E mesmo assim elas vão ser complementadas pela próxima, ao mesmo tempo que elas complementam também, né? Então você tem que entender, muitas vezes alguns quadrinistas falam muito, quando você vai montar uma página de quadrinhos, você vai escrever o roteiro, você tem que ver qual é o meu quadro principal nessa página, qual o mais importante. Se a gente voltar alguns slides, você vê que, por exemplo, aqui, vou voltar ao slide anterior. Desse slide aqui, esse quadro de baixo, onde tem um rapaz, onde tem um homem morto e a mulher de vermelho, diferente dos outros, que está separando tudo por portas, né? Ele é um quadro em que a porta está aberta, ok? E aí é como se esses dois quadros, o que está a mulher em vermelho e do cara morto, é como se eles fossem um único quadro. E é interessante ver que por aumentar o tamanho desse quadro, você dá uma importância para ele. Quando você abre e vê essa página, a primeira coisa muitas vezes que você vê ali. Então, veja que a oração, né, o período, todos os outros quadros vão de alguma maneira ser ligados a esse, por conta da importância que ele tem. Então, eles vão funcionar juntos para levar o foco até esse daí. E é interessante que ele está logo embaixo, como a leitura começa de cima, você pode abrir essa página e já ver isso daqui, mas o teu olho vai te mandar ler em cima para poder chegar até lá embaixo. Enfim,
São processos bem interessantes mesmo, da leitura de quadrinhos. Então, trabalhando com a ideia de que um quadro é como um período, mas com um número limitado de orações, vamos ver como que o roteirista de quadrinhos pode se virar com isso. Esse daí é um trecho, né, um recorte da história quadro aí. Esse recorte de quadro, né, esses dois quadros, é da história Gerard Schnabel. Eu acho que espero estar pronunciando corretamente, né? Você tem um primeiro quadro grande, né? Você vê que há várias ações acontecendo nesse primeiro quadro. É um rapaz atirando no outro que salta, é o Spirit dando um soco no bandido de baixo, né? E aí, como se monta o roteiro disso, levando a ideia do Eisner, né? Os comentários aqui. A leitura da história em quadrinhos é um ato de percepção estética e esforço intelectual. Você tem que olhar para esse quadro e você tem que entender o que é que está acontecendo aqui. Que coisas são essas? Como roteirista de quadrinhos, além da leitura, você tem que ver como que eu digo isso. Como que eu expresso isso no meu roteiro para que meu desenhista monte exatamente isso. Nessa história, esse rapaz que está levando o tiro, né, que ele está mais à frente, está num primeiro plano para a gente, ele acreditava que podia voar. Então, ele dá um salto e é pego por uma bala perdida. Você vê que na interpretação mal feita, no uso mal feito das imagens, daria-se até entender que ele só está caindo porque ele levou o tiro, não o contrário disso, né? Mas como a gente vê que ele está num plano mais à frente, dentro da perspectiva, é como se a bala tivesse pego nele sem querer, né? Uma bala perdida. Então, como que você coloca, como você organiza isso, né? Levando em consideração a estrutura da prosa. Como você monta isso em termos de texto para poder virar a imagem. O Eisner fala que o predicado é o resultado da ação, né? Então, se você diz que é o predicado, então você sabe que você vai ter que descrever um sujeito, uma ação e, por sua vez, o resultado dela. No Narrativas Gráficas, o Eisner também fala que nos quadrinhos é mais comum, pode ser uma possibilidade, né? Mas é uma possibilidade comum você colocar o fim da ação ao invés do começo dela. Lógico, a história, a narrativa, ela pode variar e pode exigir o começo da ação, não o fim. Mas quando você tem, por exemplo, uma conversa e alguém fica chateado, é mais comum ver o final, né? A pessoa já chateada, por exemplo, do que o começo, ela começando a ficar chateada. Como é que é isso, né? Então, os fins em alguns quadros são mais fáceis de expressar o que se quer dizer do que realmente você mostrar o processo inteiro. Mas, enfim, são ideias, são pensamentos. Mas essa é uma maneira de resgatar essa ideia de que o predicado é o resultado da ação e quem executa é o sujeito dela. Então, alguém fala algo, alguém faz algo que chega ao fim disso, né? Enquanto quem a sofre é o objeto. Tudo mais é modificador ou acessório. Voltando para esse quadro anterior aqui, vou até voltar aqui melhor. Você vê que quem está fazendo a ação? Tem duas ações principais, tem duas ações importantes aí. O Gerard Schnabel dando o salto, né? E o bandido de cima atirando. O resultado da ação é que o tiro, a bala pega o Schnabel. Pronto. Isso é o principal desse quadro. É a bala acertar o Schnabel no meio do caminho, né? No meio do salto dele. E esse soco, né, do Spirit, que o Spirit está fazendo aí, lutando contra esse outro bandido, ele é um acessório. Ele é importante para o contexto geral da história, lógico, mas você vê que inclusive ele está um pouquinho menor, mas ele não é ele o foco principal desse quadro. Quando a gente passa aqui, por exemplo, nesse exemplo maior, dentro da sintaxe do quadrinho, cada ação corresponde a uma oração. Então, adaptando essa página em roteiro. Esse roteiro foi produzido por mim. Lógico, esse roteiro foi produzido por mim a partir da página já feita do Eisner. Não tive essa sorte na vida
de ter que escrever um roteiro para o Eisner, né? Quem sabe na próxima. Mas, enfim, o que acontece é que o bandido 1 atira e a bala perdida atinge Gerard em seu salto. Então você tem aí, seguindo bem a ideia de que o objeto, né, é aquele que sofre a ação, então a bala perdida atinge Gerard. Enfim, seguindo a ideia da sintaxe, você tem de maneira muito clara, né? O bandido atira, é aquele que executa a ação, e a bala perdida a bala ainda está executando a ação, né? Porque a bala atinge Gerard em seu salto. O objeto dessa ação, que é o Gerard sendo atingido em seu salto, está como objeto, e dentro da construção do roteiro é isso que você tem, né? Sujeito da ação, bandido 1 atirando e a bala perdida atingindo quem? O Gerard em seu salto. Então tem o sujeito, o verbo e o predicado. Todo o resto é acessório. Então o Spirit luta contra o bandido 2 é um acessório que cabe aí. A oração principal é o bandido 1 atirando e a bala atingindo o Gerard. Okay? Já no quadro 2, o Gerard cai para a morte. Okay? E é legal que esse quadro 2 ele se estica, né? Uma das possibilidades do quadrinho. Né? O quadro 2 ele é esse segundo quadro na linha de cima, mas também como ele está ainda conectado pelo desenho até o fim com o Gerard morto, e no meio você tem ele ali voando, né? Realmente conseguindo voar de alguma maneira, fica sendo a oração principal. Gerard cai para a morte. Puf, ele caindo. Ok? Você vê que nessa descrição do quadro 2, que eu montei aqui, você não tem o Gerard já morto. Você tem Gerard cai para a morte. Então você tem a ação da queda, não o resultado dela. Ok? E como acessório, Spirit golpeia bandido 1, enquanto bandido 2 está desacordado. Isso tudo é acessório. O importante é o Gerard caindo para a morte. É interessante, novamente vendo essa página, que nesse quadro 2, quando o Gerard cai, e aí eu já tenho como se fosse um quadro 3. O processo do Gerard caindo, que ele não está caindo em si, são só as linhas de ação, com ele no chão morto, e no meio dessas linhas de ação ele voando, é como se ele fizesse imageticamente o teu olho. E é legal que ele bota o chapéuzinho em cima para dizer, olha, tinha alguém aqui e esse alguém aqui já não está mais aqui. A linha de ação te leva para baixo, você vê o Gerard morto e você volta para ver o espírito dele. Então é engraçado, a maneira é interessante, fascinante, genial, a maneira como o Eisner trabalha a colocação da imagem dele, que a imagem é como se ela te sugerisse tu descer e subir. E é legal que tu desce, porque tu quer ver o que aconteceu, né? O Gerard caiu. Ok, no quadro 2 ele caiu, cadê ele? Tá lá no chão. Já no último quadro, novamente ver a página como algo macro, né? Já tá lá na base mesmo da página. E aí tu sobe de novo. E por que tu vai subir novamente, já que tu já desceu, para poder tu ler o texto ao lado? Colocar esse texto ao lado, ele meio que influencia você. Se você está vendo as imagens, descer para ver o resultado do que aconteceu com o Gerard, subir para poder ver não só o texto, como o que realmente aconteceu com ele, que é ele nessa forma espiritual, voando, como ele assim queria durante o texto. Então, os elementos devem se unir, seguindo a ordem de leitura. Então, existe uma ordem de leitura aí, que é a leitura da imagem, né? Quadro, desce, sobe, leitura do texto. Né? E esse texto, é interessante, ele também é imagem. Ele não deixa de ser imagem pelo fato de estar aí. E ele é uma imagem muito poderosa, porque quando você desce para ver o que aconteceu com o Gerard e sobe novamente para ler o texto, o teu olho meio que passa para dizer, ele desceu, mas ele subiu também, que é o espírito dele ascendendo aos céus. Né? Então, enfim, é entender por que tudo isso, né? Entender, o roteirista de quadrinhos tem que entender como a página pode funcionar.
que o ambiente dele não é só o do quadro, nem só o da página, mas a união de tudo isso, né? A união de todos esses elementos juntos. Como está aqui no slide, texto e imagem, alguns elementos são únicos. Onomatopeias do primeiro quadro, trajetória ligando quadro 2 e 3, né? E texto lá do quadro 3, certo? A gente pode até considerar que, na verdade, você tem quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, com o Gerard já morto, e aí você volta para o quadro 3 para poder ver o texto. Enfim, genialidades que só Eisner tinha, né? Ah, nunca esqueça, esse quadrinho que eu estou exibindo aqui é Consentimento, da Laura Altaide, e para reforçar a ideia de quanto o texto pode ser imagético. Como num quadrinho, o texto ele é lido como texto mesmo, mas ele também antes de ele ser lido como texto, ele é lido como imagem. Então, texto e imagem em quadrinhos são a mesma coisa. Você pode ter uma leitura implementar, né, que o texto já pressupõe, se você vê um texto, você sabe que ali tem uma leitura, mas é preciso ter uma percepção imagética. Esse quadrinho é da Laura Ataide, é uma quadrinista maravilhosa. Muito obrigado, Laura, por ter... Eu não precisei roubar de ninguém, eu pedi, ela liberou a utilização do quadrinho. Então você tem um guia rápido de consentimento no sexo. É massa que a palavra consentimento, logo de cara, antes de você ler tudo, consentimento já tem um destaque aí, já tem uma imagem em cima dela, né? E aí ela te chama. Qual a coisa mais importante desse quadro? Consentimento. Tá com destaque, tem uma grande faixa nele, as cores dele, né, misturadas às cores do próprio base do quadrinho, tem um destaque. E você passa no texto seguinte, no quadro seguinte, antes de você ler o texto, você vê que tem um diálogo aí. O que é que diz que tem um diálogo? Esses dois balões, certo? Antes que você possa ler as informações, esses balões eles já saltam para ti. E aí você tem, e aí, bora transar? Sim. E aí depois que você vai ver todo o que a Laura está oferecendo, né? Nessa situação, pode ir em frente. E aí, quer? Sim. Níveis de romantismo ou safadeza podem variar de pessoa para pessoa. Você vê que essa primeira situação, né, tanto o texto de cima quanto esse diálogo, são os mais importantes, o resto é acessório. Ok? No terceiro quadrinho, melhor dizendo, onde tem o tópico 2, antes que eu possa ler tudo, tem 3 palavras em um destaque muito forte aí. Não toque nela, certo? Então, imageticamente, eu já vejo logo isso. E aí é que eu vou acessar a leitura do texto para poder entender o que é esse não toque dela, né? Seguindo as numerações, como ela já tinha dado, né? E pela ordem de leitura ocidental de textos, 2 em qualquer outra circunstância, incluindo se ela não disser nada, se estiver inconsciente ou confusa, se mudar de ideia a qualquer momento ou simplesmente não parecer que está muito afim, não toque nela. Então, não toque nela é incrivelmente importante, mas as chaves me dão uma sugestão de ligar esse não toque nela a uma informação que vem antes. E essa informação, por conta do espaço, é menor, mas tem uma chave aí para dizer, olha, isso aqui, tem atenção para isso. Então, isso é quadrinho? É quadrinho sim. Esse texto ele existe aqui como texto, como leitura textual, mas também ele existe como sendo a imagem. Ele é completamente imagem. Todas as etapas, todos os quadros são imagem. Inclusive essas linhas que a Laura colocou aí, de alguma maneira, são também, de alguma maneira não, essas linhas também são sarjeta. Então, isso é um quadrinho. Pô, Luiz, mas não estou vendo desenho nenhum. Não precisa. A percepção do que são histórias em quadrinhos, do Luiz Antônio Cagni até o Scott McCloud, é que quadrinho é feito por imagem, certo? Não é necessariamente por desenho, ok? E imagem pode ser uma série de coisas. E nesse caso aqui, o texto, ele é um texto imagético. E não é um texto como num romance, em que você tem palavra por palavra, em que a palavra textual, a palavra paragrafal é ali rica, é ali única.
Aqui não, todo texto é imagem. Todo texto, de alguma maneira, tem alguma percepção, tem alguma leitura imagética antes mesmo dela de ser texto. Certo? Então, é quadrinho também. Agora vamos ao que eu considero um dos pontos mais importantes, que define quadrinho, como diferencia, o que diferencia o quadrinho de várias outras mídias, que é a percepção de tempo dentro das histórias em quadrinhos. E o roteirista de história em quadrinhos, principalmente, ele tem que entender a percepção do que é o tempo dentro do quadrinho. Vou fazer o resgate daqueles elementos que eu falei antes, elementos macro, página, a virada, micro, o quadro, a sarjeta. Veja que todos esses elementos ali é que vão compor o teu tempo na história em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos, o tempo ele não é dado por uma contagem de relógio, mas é dado por aqueles elementos que eu mostrei antes. O elemento macro, o elemento micro e o elemento discreto. Vou falar sobre cada um deles. Importante também é a percepção do que é tempo versus time. O Scott McCloud, no Desenhando Quadrinhos, ele fala sobre duas escolhas que é preciso ter quando se vai fazer quadrinhos. Né? Na verdade, ele fala de várias escolhas, mas duas em especial tem a ver com isso. A escolha do momento, isso é o tempo, e a escolha do fluxo, que é como os quadros se organizam, como eles se ligam entre si. Né? Então, o tempo, o primeiro é um instante do quadrinho. O segundo, timing, a cadência entre instantes. Como eu falei, tempo em quadrinho ele é dado por espaço. Então, o espaço que o quadro está tomando na página, ele é uma medida de tempo. Ok? Ele é uma medida de tempo completamente subjetiva. Por exemplo, nessa página ao lado do meu quadrinho, Lâmina Azulada, desenhada pelo Rafael Dantas, você tem esse senhor, né, o Euclides, chegando no primeiro quadro, né, você tem ele chegando nesse cemitério. Você então tem 3 ações seguidas. Ele chega ao cemitério, ele deposita o saco, ele pega a pá, ele abre um buraco, ele abre uma cova. Né? A ideia do tempo aí, né, cada quadro desse é um tempo, ele é um instante, certo? E esse instante pode ser dado, como ele é subjetivo, pode ser dado de várias maneiras. Eu te falei até alguns slides atrás que muitas vezes num quadrinho, não quer dizer que seja sempre, né? Mas muitas vezes num quadrinho o que acontece é que a ação final ela é apresentada ao invés da ação inicial. Esse primeiro quadro a gente vê que o Euclides ele já chegou na cova, né? Chegou nesse pequeno cemitério. Então ele percorreu um longo caminho até aí. Como os 3 quadros do lado, né, em que ele depositando o saco, ele fincando a pá, e o quarto quadro, né, ele já com a cova já bem aberta, o que você tem é como se esses 3 quadros do lado tivessem ocupado o mesmo tempo que esse quadro maior primeiro. Entende? Lógico, isso é uma medida real, aí é o leitor quem faz. Mas a percepção do roteirista é interessante que ele tente dar essa cadência de tempo. Esse quadro aqui é importante, ele é maior, ele chegando. Esses 3 menores são medidas menores de tempo, elas são mais estacadas. Né? Eu já poderia, inclusive, ao ver essa página inteira, ir do primeiro ao último quadro sem ter que passar por esses 3 anteriores. Mas no momento que eu coloco esses 3 ao lado, eu dou um estacado nesse tempo. Eu faço esse tempo percorrer mais vagarosamente. Eu acompanho mais esse personagem. A minha percepção de quadrinhos, eu poderia só ler o primeiro e ler o último. Para dizer, ok, ele chegou, ele está com o saco, ele está com a pá, o saco está no chão, a pá ele já está usando para abrir o buraco. Pronto. Mas no momento que eu coloquei esse do lado, eu estou definindo um fluxo de tempo para isso. Então, esse fluxo de tempo, né, esses momentos menores, esses tempos menores, eles acabam fazendo com que esses tempos outros, né, dos quadros maiores, sejam mais longos também. Veja que, novamente, a questão da relação de interdependência de todos os elementos da página.
né? Se eu tivesse só esse quadro grande e o último grande também, o impacto do tempo nessa leitura não seria tão grande. Mas se eu tenho, não seria tão poderoso, né? Ou tão dramático. Acho que a expressão dramática até funciona melhor. Mas o momento que eu tenho entre esses dois quadros grandes, o primeiro e o último, esses três menores, essas três medidas de tempo, eu faço com que a leitura se torne mais lenta. Eu faço com que o momento em que ele está executando essa ação, a mera ação de chegar no cemitério e abrir uma cova, se torne bem mais vagarosa, bem mais dramática, né? Então, tempo versus time é isso. O tempo ele é um instante, ele é um momento, assim por dizer. Enquanto time é a tua construção de fluxo narrativo. Está conseguindo fazer com que essa história vá mais rápido ou mais lento. E é interessante dizer isso, que apesar do roteirista de quadrinhos, que o artista de quadrinhos, né, o quadrinista, ele conseguir sugerir um tempo, esse tempo ainda está na mão do leitor. Ainda foge completamente do controle dele. Porque, novamente, se a página é um elemento macro, eu já posso ler de cara só a página. Eu não preciso ler quadro a quadro. Okay? Principalmente numa página como essa, em que você não tem um texto para diminuir o tempo, para diminuir a atenção e aprisionar mais o leitor ali. Eu posso simplesmente ver essa ação, ela pode durar, meu tempo de leitura pode ser um segundo para isso. No entanto, como autor, eu quero que meu leitor demore um pouquinho mais. E o leitor que vai querer demorar um pouquinho mais, ele vai ver quadro a quadro, e vai sentir essa lentidão do tempo de um quadro para o outro, porque eu dei mais quadros para essa página. Ok? É a capacidade de expressar a passagem do tempo que nos habilita a reconhecer e a compartilhar a surpresa, o humor, o terror, a experiência humana. Também é uma frase do Will Eisner. Para os quadrinhos, principalmente os quadrinhos de gênero, quando eu falo de gênero, eu quero dizer quadrinhos de terror, quadrinhos de comédia, quadrinhos de aventura, a habilidade, tanto que o roteirista quanto o desenhista vai ter em montar esses instantes de tempo, é o que vai realmente definir isso daí, né? Que vai dar a importância para esses instantes de tempo. Tem uma palestra, tem uma entrevista muito legal entre Laerte e o Dr. Drauzio Varela. Vou ver se eu coloco o link aqui para todo mundo. Em que o Laerte, ou a Laerte, perdão, ela fala muito bem essa questão de como o tempo no quadrinho ele é espaço, né? Então, se ela monta uma tira, você tem um instante de apresentação, um reforço da ideia apresentada no primeiro quadro, e por sua vez você tem a conclusão, né, o resgate. Eu gosto muito de falar a figura de linguagem, porque tanto ela pode contradizer quanto reforçar o tema apresentado nos dois quadros anteriores. Mas um quadrinho são espaços que são ocupados ali, né? Enquanto na televisão ou no cinema você tem um tempo transcorrido, né? Então a quantidade de espaços num quadrinho podem matar ou justificar uma piada, enquanto no cinema, né, o tempo que você passa para fazer esse resgate ou não da piada pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, né, para o mesmo elemento. Acho que vale a pena dar uma entrevista que vale a pena dar uma olhada. Mas o que eu quero dizer, né, é o que está aí. A capacidade que você tem de controlar, ou pelo menos de sugerir, você nunca tem um controle completo, mas a capacidade que você tem de sugerir essa passagem de tempo, né, de expressá-la, é o que vai fazer com que você entenda melhor como trabalhar os vários subgêneros do quadrinho, né? A ação, o humor, o terror e por aí vai. Frank Miller, ele era muito bom nisso daí. Se você pegar Batman Cavaleiro das Trevas e até mesmo no período em que ele estava escrevendo o Demolidor,
muitas vezes você tem páginas com vários quadros pequenininhos. E aquilo, como o tempo é espaço, né, no quadrinho, às vezes você tinha aqueles vários quadrados pequenininhos, né, ou quadrados que iam diminuindo, então você sentia tanto uma sensação espacial claustrofóbica pela diminuição desses quadros, como você tinha aquele tempo que parecia não acabar mais, porque eram quadros demais, às vezes com texto demais. Mas aí você virava a página, você tinha uma splash page, muitas vezes era uma explosão, né? Podia ser um soco, uma jogada de liberdade, enfim, como é uma fuga ou algo assim. Tem um quadrinho que eu acho que também é do Stan Lee e do Steve Ditko. É um quadrinho clássico do Aranha, em que ele está preso sobre vários escombros. É um quadrinho, uma cena inclusive que foi refeita várias vezes. E você tem várias páginas com o Aranha simplesmente ali em vários quadros, né, com ele tentando se erguer e nada, e nada. E aqueles quadros pequenos, sempre repetidos, dão essa sensação de tempo que não passa, ao mesmo tempo que te dão uma sensação claustrofóbica. Quando ele finalmente consegue se erguer, que é numa virada de página, você tem um aranha lá enorme, gigantesco, levantando todas as coisas, né? E aquilo ali é um impacto, né? Você vê que ali você tem um clímax daquela situação. E é o controle disso, né? Do controle desse. E tudo isso foi um controle do tempo, né? Foi uma sugestão de tempo colocado ali. O tempo do aprisionamento e o tempo da liberdade, né? Então é importante que o roteiro de quadrinhos entenda como utilizar esses elementos também, ok? Alguns elementos temporais, né? Como eu gosto sempre de estruturar as coisas, né? Bem, a gente tem elementos temporais, os básicos, a virada de página, a sarjeta. Se você vira uma página, você está saindo de um tempo indo para outro. Entre um quadro e outro você tem a sarjeta, ou a calha, que funciona também como um elemento de mudança temporal, né? Você tem alguns complexos, que é o balão de fala, o caption também, né, que é aquela narração, e elementos do cenário, ok? E você tem os abstratos, que são os personagens, as reprises, as sugestões. Eu vou falar de cada um. Nesse quadro do lado, né, falando novamente sobre tempo, essa página do Will Eisner, você tem praticamente quase todos esses elementos. Você tem um espaço entre um quadro e outro, né? Inclusive de forma muito inteligente, de forma muito genial, como Eisner sempre fazia, dada pelo próprio cenário. O quadro maior em cima é separado pelos de baixo através de um espaço, né? De uma construção na própria janela, né? Você está vendo ele aqui no primeiro quadro, os dois personagens em cima. Você de repente, como se você estivesse dentro da construção, quando você vai para fora, você ainda vê os dois personagens em dois instantes temporais diferentes. Vocês veem que no primeiro quadro eles parecem estar no mesmo tempo, já que estão dentro do próprio quadro, com um elemento complexo, que é a fala, né, ditando também o tempo aí. Embaixo, por sua vez, você já vê que eles já estão apartados. Estão apartados por dois quadros, né? Um que tem ela e o outro que tem ele. E esses quadros, né, a sarjeta deles é a própria construção vista do lado de fora, através das janelas. Mas não sabia fazer quadrinho como ninguém, né? Como poucos, para falar a verdade. Marcelo Quintanilha, né? Que eu sempre achei Eisner muito genial, mas Marcelo Quintanilha foi uma coisa que eu concordo muito com ele. Criador do Wilson McKay, criador do Little Nemo em The Slumberland. Ele praticamente foi o cara que talvez tenha tentado, dentro da mídia impressa, né? Da ferramenta da impressão, seja o cara que já tentou de tudo no quadrinho, né? Separações, tempos básicos, tempos complexos, né? Eisner era muito genial, isso não é algo que dá para se negar, mas o Wilson McKay ele realmente levou a brincadeira para
um tópico, né, para um âmbito difícil de se chegar. Mas, enfim, não é sobre o Winsor McCay que a gente quer falar aqui, tratando mais da obra do Eisner. Então, que elementos temporais a gente tem na história? Os básicos, né, virada de página, sarjeta, são inclusive os óbvios. Complexos, aí você tem um balão de fala, caption, que é a narração, elementos do cenário, né, como, por exemplo, a gente vai ver em outras coisas aqui, os abstratos, que são os personagens, as reprises, as sugestões. Vou falar sobre cada uma. A sarjeta, né, que é um elemento muito básico, que é a calha, que é o que separa um quadro do outro, né? O quadro corresponde a um momento fixo no tempo, sendo a sua separação não só um direcionamento do olhar, como um medidor temporal daquele instante. Nessa tira de Laerte, chama segurança, você tem a câmera de segurança no primeiro quadro, né? E depois você vai se afastando dessa mesma câmera. E aí, depois, no segundo quadro, você tem a câmera já em volta de como é que se diz? De arame farpado. E aí você vê no terceiro quadro, câmera com arame farpado, a segurança. No quarto quadro, você já tem uma percepção de que tem alguém olhando para essa segurança desta câmera, e aí você vê uma outra câmera, né? Você vê que tudo isso pode ter sido em tempos completamente diferentes, dias, horas, anos, como pode ter sido tudo em um mesmo instante, né? Com uma elipse, né, do arame farpado entre o quadro 1 e o 2, se for tudo no mesmo instante. A presença do arame farpado no segundo quadro não leva a entender que talvez tenham levado bem mais tempo. Pode sugerir uma sessão de tempo bem maior do que realmente de um segundo só. Podem ter sido anos mesmo isso daí. Mas o interessante é que, através do mesmo ponto de vista, simplesmente indo para trás, né, se distanciando, você tem essa percepção de mudança de tempo. E veja que essa percepção de mudança de tempo não é um tempo real. Como eu falei, o tempo em quadrinho, por ele ser espaço, ele é abstrato. E ele é abstrato num ponto que você não pode dizer quanto tempo durou essa tira inteira, né? Ela pode ter durado segundos ou anos, mas no momento que eu mostro, que eu foco num determinado instante, eu estou construindo um tempo ali, um tempo de percepção daquele espaço. E é nesse tempo de percepção desse espaço, né, que a gente tem a grande tirada de Laerte, que é o ponto de vista em que eu olho para esse espaço, é o que está me dando esse alerta, essa contraposição do que é segurança, né? A segurança dentro da segurança, quase como uma boneca russa, né? De você ir de um ponto para outro, cada instante sendo puxado dentro dessa boneca russa, né? Esse instante de segurança. Mas, enfim, e você tem essa percepção de tempo definida, logicamente, pela sarjeta, pelo espaço entre um quadro e outro. O efeito seria completamente diferente se você tivesse só 2 ou 3 desses quadros, ou se você não tivesse nenhuma separação, e você tivesse um desenho só dessa câmera vendo cada uma dessas coisas. Você perderia pouco a questão, o timing, né, o fluxo se perderia. Seria um outro texto para as mesmas imagens, né? Então veja que o controle tanto da percepção temporal quanto do fluxo disso daí está te dizendo algo, né? Algo bem importante mesmo. A arte é, sem dúvidas, posso falar sem medo de que é atualmente o cartunista mais genial, né, do mercado, está ainda trabalhando, né? O balão e a fala, né, que são elementos que já não são mais básicos, são elementos complexos. Você vê que nesse quadro inteiro, inclusive o Eisner fala o seguinte: o balão é um recurso extremo, né? Ele tenta captar o balão e a fala, né? Ele tenta captar e tornar visível um elemento etéreo, o som.
mas ao fazê-lo ele serve como medida temporal, isso é um complemento meu, tal como as notas de uma música, também baseado nos textos usuais, né? Veja só, nessa página aí que você tem ao lado, você tem um espaço inteiro. Então você diz, poxa, então tem um tempo só. Em teoria, sim, né? Já que você não tem a separação por quadro, em primeiro momento, né? Você não tem os elementos básicos aí. Não tem uma virada de página, uma página inteira, né? Eu não tenho uma separação por sarjeta. Então, o que é que está me dizendo aí, né? São elementos bem mais abstratos, mais complexos. Então, o que é que está me dizendo aí sobre esse tempo, que são elementos bem mais abstratos, são as falas das pessoas, né? Então, você tem o primeiro texto, segundo texto, quarto texto, quinto texto, balões de fala, né? O sexto e o sétimo. Você pode ver que cada fala dessa, com cada personagem aí, de alguma maneira ele está funcionando como um instante do tempo em que você vai parar. Então esse tempo está transcorrendo por essa noção de espaço dada pelo texto. Não é mais só pelas imagens, né? Eu poderia ver essa imagem de uma maneira direta. Se eu não tivesse nenhum desses balões de fala, você poderia ver tudo como uma imagem só, como se tudo isso estivesse acontecendo exatamente naquele momento. Mas no momento em que você tem cada uma das separações dessas imagens, né, pelos balões de fala, é como se fossem finais daquele instante, certo? Então, você tem um primeiro diálogo, o segundo diálogo em lugares diferentes e o terceiro diálogo, né, embaixo, que complementa os anteriores. Então veja que isso daí é uma página que tem as suas sarjetas abstratas, né, que são na verdade as falas e os locais desses personagens. É preciso ter um bom senso, por mais que possa servir como elemento de tempo, o balão de fala possui suas regras condicionadas à leitura e disposição das imagens. Isso daí é um retorno novamente a isso daqui, a esta página em especial. Você vê que esses balões de fala aqui, você sabe como lê-los, né? Se você está lá na leitura ocidental, você vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então você vai ler esse primeiro so senha here you, depois yeah she's going to, depois lá 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 lá, depois so now we can have, embaixo so good. Você não vai ler de baixo para cima. A leitura desses balões, inclusive tem uma sugestão de leitura imagética aí, não só pelos balões, né? Pelo uso do preto e do branco, pelas gestaltes que se faz das sombras com o corrimão lateral, esse corrimão encontrando as moças, enfim. Existem umas separações imagéticas aí de maneira muito inteligente. Mas também existe o texto, que eu acho que é a primeira grande separação aí. A ordem de leitura te diz também como está separada essa imagem que em teoria não tem nenhum separador, né? Sim, é preciso ter bom senso, por mais que possa servir como elemento de tempo. O balão de fala também possui suas regras condicionadas à leitura e disposição das imagens, como mostrei antes. Ou seja, leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita, e com o balão podendo ajudar no ambiente da cena ou na emoção e personalidade do personagem. Ver que, voltando a esse mesmo exemplo, a forma como tem esse rapaz cantando aí e tal, já diz de alguma maneira algo sobre a personalidade dele também. Enfim, elementos a mais, né? Embaixo, eu gosto muito dessa fala. Você tem a moça escrevendo, né? Ela dizendo, so Goldie. Esse Goldie está em negrito, ela está com um sorriso, então ela deu um reforço no nome da companheira do lado, né? Para poder, sei lá, sugerir algo, fazer alguma brincadeira num tom mais jocoso. Outro elemento interessante é a reprise. Aqui a gente tem uma tirinha do Bill Watterson, né? Do Calvin Haroldo. Você vê que logo de cara nessa tira, é uma página dominical, o que você tem é um cenário só. Esse cenário, em teoria, e por ser um cenário só, a primeira percepção que você tem é que é um tempo só, né? No entanto, e aí vem uma das várias genialidades do Bill Watterson,
é que você tem a repetição dos personagens. Então você tem Calvin e Haroldo no primeiro momento, né, ali logo à esquerda, depois eles no meio e por fim eles lá na ponta, né, pequenininhos, dizendo que eles dando sugerindo, né, que eles fizeram esse caminho. E eles estão sendo separados por esses troncos de árvores, né? Então é como se esse momento fossem segundos mesmo, segundos na vida deles, né? Mas ao repetir ele, eu tenho os instantes desse momento inteiro. E aí eu posso acompanhar a minha leitura. Então por mais, eu tenho em teoria um cenário só, mas a reprise dos personagens me diz que houve uma passagem de tempo, por mais que não tenha saído do lugar, né? Então esse recurso da reprise, que é repetir um elemento reencaixando no cenário, é dar uma medida de que novo espaço naquele instante foi ocupado. Novo espaço, entenda esse novo espaço como mais um tempo, né? Ou seja, o tempo correu ali também. Ou seja, nesse instante estou vendo, né, esses três Calvin Haroldos aqui, essas três duplas, que são na verdade a mesma dupla. Só que quando elas aparecem três vezes, eu posso dizer que esse tempo transcorreu ali. E transcorreu rápido, porque inclusive o cenário não mudou. É o mesmo cenário, eles aparecem em três momentos. E aí vem a questão do timing, que é a questão do fluxo, né? A cadência dos quadros sugere uma transposição de tempo e com isso alguma dramaticidade. Quanto menos quadros, mais veloz as coisas se tornam. Quanto mais quadros, ou seja, mais momentos, mais lentos são os instantes. O tamanho dos quadros também informa algo sobre o tempo. Como naquele exemplo que eu falei do meu quadrinho, Lâmina Azulada, você tinha um quadro enorme, né? E três quadros menores. Aquele quadro enorme, em teoria, dentro da lógica do quadro espacial do tempo do quadrinho, ele corresponde ao mesmo tempo daqueles três menores. Ou seja, ele é tão longo quanto aqueles três. Bem como o quadro final, por último ali, ele é tão longo quanto os que estão em cima, né? Já que ele está ocupando toda a lateral da página. Nesse quadrinho, essa página aí do Will Eisner, de Um Contrato com Deus, inclusive é muito genial essa página. Você tem um primeiro quadro, né, do personagem gritando para com Deus, né, e tal. E depois você tem um segundo quadro em que ele aponta para o contrato. E aí ele começa a sentir uma dor no peito e tal, né? E cai. Esses três quadros do meio, que estão inclusive meio tortos ali, uma das várias genialidades do Eisner, né? Você poderia não lê-los. Você pode passar do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do segundo para o último. Inclusive tem um fundo preto aí, uma caixa que vem do segundo quadro até o último quadro, quase que os ligando. Então veja que você não precisa passar por eles necessariamente, você pode fazer só o caminho assim, certo? Porque isso já daria a entender tudo, né? Ele aponta para cima, ele reclama do contrato, ele sente a dor e ele cai. Pronto, bastaria isso. Só que no momento que ele coloca esses dois quadros laterais, ele está dando dramaticidade a essa cena. Ele está mostrando que essa cena não aconteceu, tipo, não foi só um apontei e caí. Houve um instante em que ele tentou fazer algo, que ele tentou se levantar, em que ele sentiu a dor e aí ele finalmente caiu. Novamente, o tamanho desse quadro de baixo, o tempo que ele passou deitado, assim por dizer, talvez, corresponde ao mesmo tempo em que ele teve esse, pelo menos dentro da natureza, dentro do tempo dessa página, então corresponde ao mesmo tempo que ele teve tendo o próprio ataque em si, né? Então veja como você pode trabalhar com o tempo. Você poderia, e Eisner dá praticamente dois exemplos em uma única página. Você poderia tanto ter feito primeiro, segundo, né? Quinto e sexto quadro, né? Transformando o quinto num quadro só. Mas ele preferiu fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E você tem
um tom de dramaticidade para um alargamento do tempo por oferecer mais espaços aí, mais espaços fragmentados, né? O ato de enquadrar ou emoldurar a ação não só define seu perímetro, mas estabelece a posição do leitor em relação à cena e indica a duração do evento. Muito parecido com esse daqui em especial, né? Você tem qual a posição do leitor? Ele está na posição X dessa página, em que ele pode ver toda essa sala. Então, ele já tem uma visão total disso. Só que quando ele vai ler pelos balões, ali ele já vai ter já vai indo de um ponto a outro, sabendo em que linha ele deve ler, de que forma ele deve ler. Nesse quadro também aqui, nessa página, você coloca o leitor primeiro para dentro do apartamento, segundo, você tira ele do apartamento. Você vê que ele está do lado de dentro e depois ele está do lado de fora. Aqui nessa tira do Laerte ainda é mais genial, né? Coloca o leitor no ponto e depois vai distanciando o leitor desse ponto até chegar onde ele realmente quer que você veja, que é a conclusão, né, de que a vigilância, a segurança é o tempo todo e tem níveis diferentes, né? Tem bonecas russas diferentes, uma dentro da outra. E num quadrinho tudo pode ser de alguma maneira um medidor, certo? Qualquer imagem de alguma maneira pode ser um medidor. E é interessante isso daí, né? Toda imagem moldurada pode funcionar como indicador de tempo. Como naquela página inteira, os balões, lembrando, texto em quadrinho, balão em quadrinho, é imagem. Então aquelas imagens emolduradas, texto no balão, ou seja, uma moldura, está te dando uma indicação de tempo ali. Então, desde um cenário em que cada quadro muda com as estações do ano, até um elemento simples, como um corte de cabelo, que é o que acontece nessa tira lateral, né? Nessa página lateral. O que você tem aí é o cara conversando com o outro e cortando o cabelo dele. Você vê que no primeiro para o último quadro já não existe praticamente cabelo nenhum. Né? Enquanto no primeiro quadro você tem aquele topetão, cabelão enorme, no último já não tem mais cabelo algum, quase cabelo algum na cabeça dele. E essa transposição, você pode ver de quadro a quadro como esse cabelo foi mudando, te dá também uma sugestão de tempo. E essas concepções, essas conversas, esses itens, elementos que eu trouxe, é para falar sobre algo especial, que é o escritor de quadrinhos. São elementos que eu acredito que o roteirista de quadrinhos deve ter sempre em mãos. Ele deve sempre saber como, de alguma maneira, como lidar com eles, ok? Claro, o roteirista de quadrinhos, principalmente quando ele tem bom senso e quando ele tem espírito de equipe, não sei se essa é a palavra adequada, mas quando ele entende que ele trabalhando com um grupo, ele não vai simplesmente dizer como as coisas têm de ser. Ele vai sugerir como as imagens, como os elementos devem interagir. As outras pessoas que fazem parte do processo, o desenhista, o arte finalista, o letrista também, isso quando o próprio roteirista não é, e principalmente o editor, que é quem está ali ajudando a orquestrar tudo, né, fazer com que aquela história saia da melhor forma possível, eles também têm voz dentro daquilo. Então, o que eu ofereci até agora, através da leitura do Quadrinhos e Arte Sequencial, foi apresentar elementos que o escritor de quadrinhos pode, e eu acho que deve, se utilizar para escrever seus roteiros. Mas ele tem que entender sempre desde o começo, de que ele não é único nisso. E por ele não ser único, produzir o texto, fazer o texto, pede por algumas didáticas, né? A função fundamental da arte dos quadrinhos, que é comunicar ideias e histórias por meio de palavras e figuras, envolve o movimento de certas imagens no espaço. É muito importante entender isso. Por isso que eu falei, por isso que eu trouxe todos esses elementos até agora. Como trabalhar com os elementos espaciais, né? O elemento macro, micro, né? Os elementos macros e micros, como trabalhar com o tempo, porque o roteirista de quadrinhos ele deve entender isso, como utilizar a imagem, né,
a seu favor. Para ele utilizar uma imagem a seu favor, ele tem que entender como essa imagem se encaixa dentro da página, no quadro, e a interdependência que esses elementos têm entre si, inclusive o próprio texto. É muito comum para o autor de quadrinhos vindo de outra paragem que não a natural dos quadrinhos ou novato, querer fazer muitas falas, muitos textos, né, de falas de balões, e isso atrapalhar a configuração das imagens. É preciso entender como esses elementos se ligam e utilizar deles da melhor forma. Uma sugestão que eu dou é inspirar-se no teatro. É legal eu estar falando isso, principalmente porque o Will Eisner, o pai dele, né, era pintor de cenários de teatro. Né? E eu percebo muito como é que se diz? Eu percebo muito a inclinação dos quadrinhos de Will Eisner para essa concepção do que é teatro, né? Vinda do teatro, essa referência muito forte. Eu acho que é possível sentir de maneira muito precisa no trabalho dele. Então, e é muito comum atualmente o roteirista de quadrinhos querer emular o cinema. Eu acho o cinema uma mídia fantástica, amo o cinema também. Mas eu acho que, principalmente na maneira de lidar com o tempo, o cinema não serve tanto ao quadrinho, né? O teatro, de alguma maneira, já que você quer se inspirar em uma outra a mídia, o melhor é que você leia muitos quadrinhos para poder escrever quadrinhos, mas eu acredito que o teatro pode ser uma boa referência como base para o roteirista de quadrinhos, né? Então, diferente do cinema em que o movimento é essencial, os quadrinhos lidam com imagens estáticas fingindo o movimento. No teatro você tem muito isso. Por mais que mover-se seja natural, o mover no teatro é muito ocupar um lugar dentro daquele espaço. E um quadrinho, os personagens, eles trabalham ocupando um espaço, né? Melhor, ocupando lugar nesses espaços que são oferecidos. Esse quadrinho do lado do Will Eisner, você tem, inclusive do livro Nova York, né? Você tem o mesmo cenário repetido, né, em todas as imagens. E você só tem os lugares dos personagens mudando nesse mesmo espaço. Né? É bem teatral mesmo. Né? Inclusive, a câmera praticamente não muda. Né? A visão do leitor é praticamente a mesma em todos os quadros. Né? Então, assim, imaginar a cena como um palco teatral e o quadro como enfoque daquele instante ajuda o escritor a descomplicar o roteiro quadrinístico. Isso é uma sugestão minha, lógico que você não precisa fazer isso, mas eu acho que construir o pensamento do roteirista de quadrinhos vindo do teatro ao invés do cinema é uma maneira de lidar melhor com esse roteiro também. E é essencial que o roteirista de quadrinhos e o desenhista, né, ou todas as pessoas, na verdade, todas as pessoas envolvidas na produção do quadrinho, eles possuam um mapa imagético, né, que é um conjunto de imagens e simbologias comuns a eles, sejam criadas especificamente para aquilo ou estudadas, referenciadas, montadas com o intuito de atingir o objetivo daquilo, né? Então, o escritor e desenhista precisam manter um mapa visual comum. Botei escritor e desenhista, mas todas as pessoas envolvidas na produção de um quadrinho têm que ter um mapa visual comum. Por isso é importante, antes de escrever, definir bem personagens, cenários, culturas e tempos que estão no quadrinho. Né? Uma coisa muito comum, um erro muito comum em roteiristas, muitas vezes, é quando você muda as falas do personagem A, personagem B. A fala primeiro, B depois, no primeiro quadro. No segundo quadro, B fala primeiro e A depois. Quando isso ocorre, pode criar um problema espacial para o desenhista, né? Então é preciso, de alguma maneira, tentar medir isso. Ou inverter as falas, ou encontrar elementos de cenário que possam permitir essa mudança sem causar confusão ao leitor.
E se tanto o roteirista, quanto o desenhista, quanto todos os envolvidos entenderem bem, terem esse mapa de cenário, esse mapa imagético que pertence a um quadrinho, melhor, né? E, logicamente, inclusive essa dica não é minha, é uma dica do Alan Moore, que é o roteirista tem de ter o bom senso de entender o estilo do desenhista. O de Laerte, né? Que é um estilo lindíssimo, ele pode fazer qualquer coisa praticamente com ele, mas que não funcionaria, por exemplo, com esse quadrinho que eu fiz, que é Lâmina Azulada, que tem elementos de terror muito forte. Né? Principalmente Laerte conseguiria encontrar uma maneira para isso, mas o estilo que foi apresentado na tira não combinaria. Então é importante ter um bom senso de com quem você vai trabalhar, no que você vai trabalhar e as potencialidades daquele outro artista que está se complementando a você ali para a produção daquela história. Questão do roteiro técnico. Não se costuma ter um padrão para o roteiro de quadrinhos, isso é a grande verdade, não existe. Algumas editoras, alguns espaços definem roteiros padrões. Então, se você for para Marvel, para DC, para Dark Horse, eles têm seus modelinhos padrões lá, mas são modelos deles, muitas vezes diferem de um lugar para o outro. É diferente do cinema, que se eu for fazer um roteiro de cinema aqui para o Brasil, um lá para os Estados Unidos, um lá para a Índia, praticamente o formato do roteiro é o mesmo. Né? O que vai mudar são realmente só as histórias. Os quadrinhos eles não possuem um roteiro modelo que sirva para todo mundo. E até por conta que não é uma mídia é uma mídia que possui tantas potencialidades, tantas disponibilidades, e hoje em dia com o crescimento dos elementos digitais multiplicou isso por 1000, que montar um roteiro padrão pode ser um verdadeiro tiro no pé, né? Então, tentar deixar esse roteiro muito ao rigor do estilo da equipe que está sendo montada para ele, talvez seja o essencial. Agora tem uma coisa interessante daí, algumas coisas, né, acabam sendo padrões. A primeira delas isso é muito importante, porque eu já vi acontecer coisas terríveis que não seguiam essas regras, né? Ou seja, você tem que contar as páginas e os quadros, né? Então, página 1, quadro 1, 2, 3, 4. E quando você vai para a nova página, você recomeça a contagem de quadros, né? Então, página 1, quadro 1, 2, 3, 4. Página 2, quadro 1, 2, 3, 4. Né? Já vi situações de muitas vezes um roteirista fazer página 1, quadro 1, 2, 3, 4. Página 2, quadro 5, 6, 7, 8. Na página 10, quadro 337. Isso cria um problema e fazer a pessoa se perder mesmo. Então, o ideal, o melhor, né, mais apropriado, talvez, seja fazer isso. Página 1, quadro 1, 2, 3, 4. Página 2, quadro 1, 2, 3, 4. Recomeçar a contagem de quadro a cada nova página. Há alguns roteiros em especiais, alguns roteiristas e equipes, eles acabam não seguindo isso daí. O clássico Marvel Way, né, o estilo Marvel de fazer roteiro, por exemplo, muitas vezes você tinha só uma descrição do que poderia haver naquela página. E aí o desenhista se virava para separar, decupar aquilo em quadros e montar alguma coisa. Eu acho que com uma equipe bem entrosada, isso acaba não sendo um problema tão grande. Mas se você não está ali num entrosamento tão grande, precisa estar com um grupo de artistas, uma equipe que está bem distante, inclusive espacialmente uns dos outros. Então, tentar manter o roteiro de maneira mais clara e objetiva possível, melhor. Esse roteiro que está aí em exemplo logo do lado, ele inclusive intervém em uma coisa que é não tão comum aqui no Brasil, pelo que eu vejo, né? Que é o texto antes da descrição de cena. Então, você tem um texto de fala antes da descrição de cena. Por quê?
Isso é uma sugestão que aparece no Quadrinhos e Arte Sequencial e preconiza a fala antes da cena, porque a fala já vai te dizer onde estarão os personagens, né? A ordem em que esses personagens estão falando já vai dar uma ordem, inclusive, dentro do quadrinho. Então, é interessante, inclusive eu achei a ideia magnífica que o próprio Eisner traz, de você ter o texto de fala antes, né, o texto de diálogo antes de ter a descrição de cena, né? No comentário do Eisner, né, o diálogo que dá voz aos processos de pensamento tem um efeito de tornar a ação significativa. Então, no momento que você define a ordem do diálogo, antes de definir a própria cena, você já está fazendo com que quem vai interpretar aquele texto em imagem já pense, ok, esse personagem vem antes, o que ele está falando antes, esse vem depois, o que ele está falando depois. Então, como é que eu vou encaixar isso aqui dentro do quadro? No quadro seguinte, já inverte essas falas. Como é que eu vou encaixar isso daqui na ligação entre um quadro e outro, né? Deixa eu ver aqui o meu cenário. Meu cenário é uma parada de ônibus, talvez fazer eles caminharem, por aí vai. Isso vai tornar, inclusive, vai dar uma ação, a dinâmica à leitura do quadrinho, né? Então, o roteiro técnico, como a amostragem de falas antes da descrição da cena, segue uma tradição nos quadrinhos, inclusive é algo muito tradicional mesmo. Inserir as falas antes do desenho nos quadros. É muito comum para quem não sabe, ou para quem está começando, achar que vem um roteiro de quadrinhos, depois vem o desenho e depois se insere os balões. Isso acontece muito, acho que talvez sejam as práticas mais comuns a acontecerem, mas numa época mais clássica dos quadrinhos, quando eles estavam em ascensão nos Estados Unidos, e eu acho que em outros lugares também, não só nos Estados Unidos, o texto é colocado antes do desenho. O próprio Flávio Colin, ele fala muito isso. No momento que você insere o texto, o balão de fala, né, você sabe o espaço que você vai ter para trabalhar com os personagens naquele quadro. Então, montar um roteiro técnico de quadrinhos, colocando o texto antes, né, da descrição de cena, meio que segue essa tradição. E meio que sugere, poxa, eu tenho essa quantidade de fala aqui antes de eu inserir o desenho, né? Porque um encaixe ruim de texto com desenho pode fazer com que pode prejudicar a legibilidade tanto do desenho quanto do texto. E aí prejudica toda a composição da página, já que todos esses elementos, como a gente viu desde o começo, são conectados, são interdependentes. Okay? Talvez pela tradição cinematográfica no Brasil, no entanto, a maioria dos roteiros, até onde eu sei, posso estar errado aqui, mas os que chegam até as minhas mãos, pelo menos, os roteiros descrevem primeiro a cena antes das falas, né? Então, o mesmo roteiro que eu passei daquela outra que eu mostrei naquele slide anterior, você tem ele aqui invertido, com a descrição antes das falas. E é interessante que nos dois roteiros, tanto nesse daqui quanto nesse, né, eu descrevo a jovem antes de descrever a mulher. Só que quando vai passar para as falas, a mulher é ela que fala primeiro. Viu? Então, por que eu não descrevi antes a mulher ao invés de descrever a jovem? E um desenhista desavisado, no momento que ele lê a descrição de cena antes de ler os diálogos, ele pode já montar um pequeno layout ali, invertendo esse processo, colocando a jovem na frente e a mulher depois. E aí vai prejudicar a leitura de alguma maneira, né? Ou pelo menos a organização do texto inicial. Lógico, isso são... Estou aqui prevendo coisas que podem vir a acontecer, mas não são necessariamente que aconteçam. Eu sei que depois de conhecer esse modelo, eu prefiro agora, né, hoje em dia, trabalhar com esse modelo, né, com o texto de fala antes do texto descritivo. Por fim, forma de roteiro muito comum, principalmente se o roteirista tiver alguma habilidade com desenho,
é fazer o layout da página. Isso é importante porque eu acredito, inclusive, que seja o melhor estilo de roteiro para ser feito, né? O layout de página. Porque você encaixa os personagens, encaixa as falas, tem uma percepção imagética, dá uma percepção imagética ao desenhista antes de ele pegar o roteiro em si, e acaba sendo funcional. Ao mesmo tempo, é um estilo de roteiro, né, que não é para todo mundo. Muitos não fazem exatamente por ter dificuldade na produção desses desenhos, dessas imagens, né? Mas eu acredito que, para mim, eu sou inclusive um dos que dificilmente eu vou fazer, inclusive esse layout de página aqui não foi feito por mim, foi feito pelo Cristiano Lopes, um grande artista cearense, quiçá talvez um dos maiores do mundo. Preconizar esse layout antes ajuda muito bem a inclusive corrigir problemas tanto do roteiro quanto da leitura. Então ele seria, ao meu ver, ele seria o ideal. Mas nem sempre é aquele que eu tenho, né? Então uma das formas mais seguras de evitar uma comunicação falha entre o roteirista e o desenhista é o layout de página. Um bom layout, além de já sugerir a colocação de balões e imagens, também serve como ferramenta de revisão. Um bom layout, inclusive, ajuda o editor demais quando ele é bem feito. Um outro modelo para aqueles que não são desenhistas, mas sabem utilizar muito bem ferramentas como o Photoshop ou o Paintbrush, né? Seria a montagem do layout através de fotos, né? Esse layout de página aqui foi feito pelo Mike Deodato Jr., né? Foi desenhista da Marvel, um desenhista pernambucano, se eu não me engano, de enorme sucesso mesmo. E você vê que a montagem da construção, quem puder visitar, inclusive a página dele, vai ver mais do que isso daqui que eu estou oferecendo, né, que eu estou apresentando aqui. Ele utiliza muito essa questão de foto para montar o layout. Ajuda ele como desenhista, né? Você vê que, inclusive, se você pegar esse segundo quadro para o último, que é o desenhado, já arte finalizado, até a maneira como ele está utilizando a luz, né, as sombras, funciona perfeitamente. Então, a foto ajuda até nisso. Então, aplicar efeitos através de fotos, né, fazer uma fotomontagem como um layout, como roteiro técnico, inclusive, não é uma má ideia. E, novamente, pode, inclusive, adiantar essa questão de como colocar os balões, né, como colocar o balão em texto de fala. Eu acho essa opção fantástica, muito boa mesmo para o desenhista. E para o roteirista que tem um senso imagético, ela é essencial. Muitas fotinhas aí. Bem, isso é tudo. Eu me chamo Luiz Carlos Souza, obrigado por terem acompanhado tudo até aqui. Voltando tudo só para poder ter uma tela final, né? Obrigado por acompanharem tudo até aqui. Esse vídeo vai estar disponível aqui no canal durante um bom tempo. Não pretendo tirá-lo tão cedo. Lembrando que essa oficina, mesmo ela sendo uma oficina por meio de vídeo, nessa videoaula, ela é oferecida por mim e pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, através do projeto Lâmina Azulada, que foi ganhador do 16º edital de Incentivo às Artes. Quadrinho no seu formato digital, enquanto esse vídeo foi feito, eu imagino que publicado, ele está disponível para leitura, compra e leitura através do meu site, que vai estar aí na descrição. E é isso, espero ter ajudado. Qualquer coisa comentem, mandem e-mail. Vamos fazer com que os roteiros de quadrinhos saiam das ideias e comecem a encontrar os seus rumos textuais. Muito obrigado.